Estou olhando que eu vim combinando com a decoração, né? Com a ornamentação da igreja. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui nessa oportunidade. Louvo a Deus, né, pelo convite. E fico muito feliz de poder participar desse momento tão importante na casa de Deus, né, quando nós temos a oportunidade de falar e também de expressar acerca do amor e das grandiosas bênçãos, né, que Deus tem operado na nossa vida. Quero convidar a amada igreja a se colocar em pé. Estaremos lendo dois textos da palavra de Deus. Lucas 19, versículo 41 e João 11, 35. Eu preguei nesse tema no domingo passado na Igreja Batista Central, mas o tempo foi muito curto, não deu para esgotar o sermão. Eu falei, eu vou aproveitar e com certeza, quando o João me convidou, eu estava planejando até pregar em outro texto quando você me ligou, mas Deus nos confirmou. Estamos falando nesse texto, João 19, 41 e Lucas, ou melhor, Lucas 19, 41 e João 11, 35. Com certeza, versículos muito conhecidos, versículos muito estudados, e temos a certeza que Deus há de nos falar através da atuação do Santo Espírito. Na minha versão, Lucas 19, 41 diz o seguinte: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. João 11, 35, com certeza, até as crianças, né, mais novas aqui poderiam pronunciar de Bíblia fechada. Mas vamos restar? Jesus chorou. Mais uma vez? Jesus chorou. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo choro teu para com teus filhos, para com o teu povo, para com a tua igreja, Senhor. Nesse instante nós te louvamos e te pedimos a orientação, a iluminação do Santo Espírito em nossas vidas, e que possamos ser alimentados pela tua palavra nessa noite. Amém. Amém. Podem sentar os irmãos. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma história contada pelo pastor Salvador do Seminário. Ele diz o seguinte, que certa feita ele foi pregar sobre esse texto. Melhor, não foi ele contou que alguém foi pregar sobre esse texto, acho que foi até ele, né? Ele contou só o autor, dizendo que ele fez a seguinte pergunta: quais as 3 vezes que Jesus chorou na Bíblia? Quais foram os 3 momentos na vida de Jesus em que ele chorou? Aí quando ele lançou a pergunta, ele esqueceu de um detalhe, que está registrado apenas 2, né? Aí uma irmã levantou e falou: Jesus chorou na morte de Lázaro, João 11, 35. Isso mesmo, João 11, 35, realmente quando Jesus chorou, mencionou, né? Ele chorou emocionado ali pelo amor que ele tinha lá. E na entrada triunfal de Jerusalém, quando ele contemplou a cidade de Jerusalém, ele viu muitas coisas erradas, e naquele momento o texto diz que ele chorou, né, sobre Jerusalém. Mas na terceira vez o pastor não se lembrou, a terceira vez. Aí ele estava ali ficando um pouquinho em apuros, que ninguém. Aí levantou a irmãzinha lá no fundo da igreja, uma irmãzinha já idosa, levantou: pastor, eu acho que Jesus chorou quando ele nasceu, porque toda criança quando nasce chora. Isso, minha irmã, é verdade, Jesus chorou quando ele nasceu. Aí ele foi salvo. Então, meus irmãos, esse é um texto que, com certeza, quando a Bíblia menciona que Jesus chorou, eu confesso que foi um dos primeiros versículos que eu pronunciava no culto doméstico lá de casa. As crianças cantam, as crianças pronunciam por ser um versículo curto, objetivo, mas possui uma mensagem, né, muito profunda esse texto. Então menciona que o choro é a primeira forma de comunicação da criança, né, do ser humano com o mundo. Então nós choramos para expressar o sentimento, nós choramos para expressar uma dor, nós choramos para demonstrar algo que está acontecendo dentro de nós. Então a criança, por não saber ainda falar, ela chora. E a mãe, quando é esperta, né, ela já consegue diagnosticar de acordo com o tipo do choro, ela sabe o que a criança está sentindo. Então ela vai e providencia aquele cuidado para sanar e para parar com aquele choro. E também o próprio
ele afirma em Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, quando nós falamos acerca disso, acerca do choro, nós entendemos que o choro faz bem. O choro, ele é uma maneira de você, né, se libertar, de você desabafar, é uma maneira de nós colocarmos no nosso coração aquele sentimento, né, que estamos entristecendo. E tem um autor, um filósofo, que diz que quem não chora, o coração está adormecido. Então, quando nós falamos acerca desse tema e acerca desse choro de Jesus, eu gostaria de trabalhar nessa noite 2 pontos. Em primeiro lugar, Jesus chorou por seus amigos. Nesse texto de João 11:35, nós percebemos que Jesus chorou por seus amigos. Esse texto fala que estava acontecendo ali na carta, né, na casa de Marta e Maria, um culto fúnebre. Um culto fúnebre, nós sabemos que é um local, um momento onde reúnem, né, os familiares, reúnem os amigos, aquelas pessoas vêm fazer ali aquela despedida, né, aquele momento onde há choro, onde há lamento, onde há sofrimento. E ali estava Jesus. Ali estava Jesus também para demonstrar a sua misericórdia, para demonstrar a sua compaixão, para demonstrar talvez ali, nos dar uma aula de compaixão, nos dar uma aula de misericórdia para com os nossos amigos. Meus irmãos, como é importante nós entendermos a necessidade de chorar com os que choram e também de se alegrar, né, com os que se alegram. Quando alguém comemora o aniversário, é bom você estar ali festejando. Quando alguém conclui um curso, é bom você estar ali. Mas quando alguém perde um ente querido, quando alguém está doente, quando alguém está prostrado, precisando de um ombro amigo, nós precisamos estar juntos. E esse é o ensinamento que Jesus passa nesse texto de João 11:35. Jesus chorou porque sentiu compaixão da aflição de seus amigos. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 a 4, nós observamos ali um texto que fala que é melhor você estar em um lugar onde há luto do que onde há festas. Por quê? Nós observamos nesse texto a sabedoria de Salomão quando ele escreve essa expressão. Eu já vi muitas coisas acontecerem, muitas conversões, muitas mudanças profundas na alma de muitas pessoas diante da despedida de um ente querido. Meus irmãos, grandes coisas acontecem em um momento de luto, porque no momento de luto nós refletimos o que é a sua vida, o que é a minha vida, o que é a nossa vida, como diz lá em Tiago 4, versículo 14, o que é a sua vida. Ali quando nós olhamos para o caixão e vemos ali uma pessoa que talvez em algumas horas atrás você conversou com aquela pessoa, aí mais tarde você recebe a notícia e você estará ali contemplando aquele corpo. Aí você para questionar o que é a sua vida. A sua vida não passa assim como uma neblina que pela manhã está diante de nós, mas à tardinha, né, ela desvanece, evapora. Então nós paramos para questionar o que significa a nossa vida. Então Jesus, quando ele estava naquele lugar, ele estava passando esse entendimento, ele estava mostrando para as pessoas que é muito importante para nós cristãos refletirmos e estarmos presentes nesses momentos. Jesus chorou também para instruir as pessoas. Porque às vezes os homens, né, não gostam de chorar, né? O homem, ele está ali sofrendo, ele está ali passando por situações. Ah, homem, eu sou magro, eu choro, porque se a minha esposa me vê chorando, se os meus filhos me vê chorando, não vão me respeitar mais. O próprio Jesus chorou. E o que é mais impressionante, meus irmãos, é que o choro, para quem estuda biologia, né, para quem faz alguns estudos e pesquisas acerca de muitas doenças, o choro, ele faz bem. As pessoas que não choram, as pessoas que não colocam para fora os seus sentimentos, aquelas pessoas que armazenam o ódio, aquelas pessoas que armazenam a tristeza, são pessoas que têm grandes tendências de ter sérios problemas de saúde, sérios problemas de depressão, sérios problemas de relacionamento, sérios problemas, né, em todas as áreas.
poderíamos falar. Então Jesus chorou porque contemplou aquela coisa horrenda, feia e imunda chamada pecado. Quando nós lemos Romanos 6, versículo 33, ali está expresso claramente o que Jesus sentiu quando ele presenciou a morte de seu amigo Lázaro, porque o salário do pecado é a morte. Talvez naquele momento Jesus fosse transportado ao Éden e pôde naquele momento contemplar a gravidade da desobediência. Ele pode contemplar, talvez, o caminho que muitos daqueles que estavam ali naquele culto fúnebre estariam próximos a passar também por aquela mesma situação, e muitos deles sem passar pela experiência de ressurreição das suas almas. Quantas pessoas diante de nós partindo deste mundo sem Jesus. E naquele momento Jesus observou, e Jesus percebeu a gravidade dessa coisa chamada pecado. Jesus percebeu que o pecado ele produz a morte física, mas também a morte espiritual. O pecado ele separa o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado escraviza. O pecado ele entristece, e o pecado leva ao sofrimento. E por isso Jesus chorou. Às vezes, quando nós estudamos teologia, nós começamos a questionar alguns textos de maneira mais profunda. E muitas vezes, quando nós falamos que Jesus chorou porque Lázaro era seu amigo, por que Jesus choraria se Lázaro, apenas com saudade de Lázaro, porque Lázaro era seu amigo, se o próprio Jesus já era sabedor de que ele iria ressuscitar Lázaro, né? Não teria sentido ele chorar por esse motivo, uma vez que ele mesmo já era sabedor que Lázaro ia ser ressuscitado. Mas, irmãos, quando nós observamos que esse choro de Jesus foi justamente por misericórdia, esse choro de Jesus foi porque ele contemplou ali uma multidão perdida. E quando nós observamos que a ressurreição de Lázaro foi testemunhada por aquelas pessoas que estavam naquela casa, a ressurreição de Lázaro foi um momento de privilégio para aquelas pessoas, porque elas estavam lá no momento certo e na hora certa. Em um determinado lugar nós percebemos que a ressurreição de Lázaro proporcionou àquelas pessoas a ressurreição de muitas das suas almas, para muitas delas. Quantas pessoas, ao contemplarem aquela ressurreição, o que Jesus fez naquela vida, naquele momento, com seus corações endurecidos, foram também ressuscitados e aceitaram Jesus. Eu já vi pessoas aceitarem Jesus em um velório. Eu já vi pessoas fazerem grandes compromissos com Jesus, de retornarem ao seio da igreja, de reconciliarem com Jesus em um velório. Então, nesse momento, nesse velório aqui, na morte de Lázaro, nós entendemos que muitas daquelas pessoas aceitaram e tiveram a ressurreição de suas almas. Estava conversando com alguém acerca da riqueza, e ele mencionou o seguinte: ser rico significa, você não precisa ser sábio, você não precisa ser inteligente, né, para se enriquecer. Riqueza, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, e aproveitar a oportunidade. Aí ele citou o exemplo de algumas pessoas que estavam no lugar certo e na hora certa. Mas não basta você estar no lugar certo e na hora certa. Você precisa também fazer as coisas certas. Você precisa falar, assim como aquele cego que estava na estrada, aquele cego Bartimeu: Senhor, filho de Davi. Aquele homem escutou acerca de que Jesus passaria por aquela estrada. Aquele homem entendeu que Jesus era o Salvador. Aquele homem entendeu que Jesus poderia curar a sua cegueira. E quando ele entendeu que Jesus iria passar por aquela estrada, ele correu e sentou à beira do caminho. E ele sabia que Jesus passaria por aquele caminho. Naquele momento, quando Jesus passou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava no lugar certo, na hora certa, mas ele falou a palavra certa: tenha misericórdia de mim. Você que está aqui nessa noite, meu amigo, com certeza você está no lugar certo, com certeza você está na hora certa, mas você precisa dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você precisa dizer: Senhor, eu aceito a
tua palavra, eu quero entregar a minha vida para ti nessa noite, porque amanhã pode ser tarde. O texto fala que Jesus chorou também, em segundo lugar, por sua igreja. Jesus, quando chegou ali em Jerusalém, quando ele estava entrando naquela cidade, aquelas pessoas estavam ali cantando, alguns aplaudindo, e talvez aquelas ramos de palmeiras por aquele caminho. E quando Jesus olhou, observou aqueles corações ali, porque Jesus, com a sua presciência, ele olhava para aquele plenário, ele sabia aqueles que verdadeiramente queriam adorar. E quando Jesus contemplou aquele povo, um povo que estava ali pelos motivos errados, um povo que estava festejando a chegada de Jesus, que não era o Jesus que eles esperavam, quando eles estavam esperando um Jesus guerreiro, um Jesus que fosse talvez tirar a sua espada e lutar contra os soldados romanos, eles esperavam um Jesus que pudesse libertá-los, não espiritualmente, mas politicamente, da escravidão romana. Aí chega um Jesus humilde, montado ali no jumentinho emprestado ainda, um Jesus que lavou os pés dos discípulos, um Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça, um Jesus que nasceu numa manjedoura, um Jesus que a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, naquele momento, Jesus contemplou uma multidão que cantava Hosana, Hosana, não demorei muito bonito talvez, não nessa tonalidade, né? Hosana, mas na outra semana eles estavam lá, crucifica-o, crucifica-o, a mesma multidão, e Jesus contemplou aquela multidão. Nesse momento o texto fala que Jesus chorou sobre aquela cidade. Jesus chorou por Jerusalém porque ali estava um povo totalmente com foco errado. Ali estava um povo que trocou a casa de Deus, a casa de oração, e colocou ali um covil de ladrões. Mas irmãos, para vocês terem ideia, o que estava acontecendo ali em Jerusalém, aquelas pessoas, aqueles líderes, aqueles sacerdotes, estavam transformando a casa de Deus em comércio. Eles estavam colocando aqueles cordeiros que eram oferecidos em sacrifício, estavam comercializando, estavam trocando a casa de Deus, o templo de adoração, por momentos de comercialização. E quando Jesus contemplou o que a igreja dele tinha se transformado, Jesus chorou por causa dos pecados que haviam sido cometidos por Jerusalém. Jesus chorou pela estagnação da igreja. Quando nós olhamos, quando nós ligamos a televisão, quando nós lemos os jornais ou acessamos algum site, nós observamos o quanto de imoralidade está diante de nós nesse mundo, o quanto de pecado, o quanto de perversidade está acontecendo com as nossas crianças através de abusos sexuais, através de abortos, através de violências. Aí quando Jesus contempla o que a igreja tem feito, quando nós observamos o que a igreja de Jesus tem feito, a igreja está parada, a igreja está estagnada, a igreja está totalmente fora daquilo que Jesus deseja. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que transformai-vos, não vos moldeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação na vossa mente. Aí nós olhamos para uma igreja que está pensando apenas em dinheiro. Nós olhamos para muitas igrejas que mudaram aquele slogan, né, que existe por aí, pequenas empresas, grandes negócios, né? Hoje é pequenas igrejas, né? Cada esquina você vê uma igreja, mas uma igreja apenas com foco no dinheiro. Uma igreja que busca o entretenimento para atrair as pessoas. Uma igreja apenas focada em ganhar dinheiro, em prometer curas, em prometer bênção para as pessoas. É quando Jesus chega na igreja, nós observamos que Jesus foi excluído do centro da mensagem. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 16 e 20, nós vamos ler o texto, que lá fala de uma igreja, a igreja de
de Laodiceia, uma igreja que estava morna. Ele fala assim, porque vocês não são quentes, né? Não são frios, vocês são mornos. Uma igreja morna, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Meu irmão, não sei se você já passou por essa experiência de chegar e deixar assim, aqui tem um copo d'água, né? Já está geladinho. Às vezes você esquece uma garrafa de água mineral dentro do carro, aí sai para ir no banco, só que você retorna com muita sede, e seu carro estava no sol, aí aquela água ficou ali, esquentou. Mas você está com muita sede, aí você tenta beber aquela água morna. Você já passou por essa sensação, uma água morna? Uma água morna, ela não presta nem para beber, nem para fazer um suco. Ou melhor, não presta para fazer café porque está morna, tem que ser uma água bem quente, né? E também não presta para você fazer um suco geladinho. Uma água morna, ela dá ânsia até de vômito. Uma água morna, mal presta para você tomar um banho, né? Quando está fazendo muito frio. Mas nós percebemos que o próprio Jesus, quando ele faz essa citação, ele está falando, referindo a sua igreja. Uma igreja morna. Aquele crente que está em cima do muro, nem está lá, nem está. Só que ele esquece que o muro está na área do terreno do inferno. Então, aí nós vamos ler mais adiante, nós percebemos que lá tem um texto que diz o seguinte, lá em Apocalipse 3,20 está escrito assim, eis que eu estou à porta e bato. Esse texto nós usamos para dizer para as pessoas que Jesus está batendo na porta do seu coração. Às vezes nós usamos esse texto para evangelizar, às vezes nós usamos esse texto para exortar as pessoas a abrir a porta do seu coração para Jesus entrar, mas o contexto desse texto está falando de igrejas que fecharam as suas portas e deixaram Jesus para o lado de fora. Quantas vezes nós temos deixado Jesus para o lado de fora de nossas igrejas, quando a nossa adoração não está centrada em Jesus, quando o nosso louvor, quando nós estamos aqui talvez com achando que nós estamos abafando o nosso louvor, com música extremamente altas, com nossas coreografias, com as nossas danças, com o nosso culto apenas focado em coisas que satisfazem o nosso emocional. É quando nós olhamos, o texto fala que Jesus está à porta batendo, e na nossa ordem de culto nós não incluímos aqueles momentos que agrada, que temos o dever de reverenciar a santa presença de Deus. Ainda no mesmo texto, no capítulo 4 de Apocalipse, diz que santo, santo, santo é o Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, e quantas vezes Jesus tem chorado por sua igreja, porque a sua igreja não tem incluído o próprio Jesus. Você observou as festas de Natal que acontecem na nossa cidade? As pessoas fazem grandes comemorações, grandes ceias, trocam-se presentes, fazemos grandes recitais, muitas músicas, e muitas dessas festas, o convidado, o aniversariante não é convidado. As pessoas não fazem oração, as pessoas não cantam, as pessoas não comemoram aqueles 365 dias que Jesus te abençoou e a chegada de Jesus nesse mundo. Comemoramos o Natal, comemoramos o nascimento de Jesus. E muitas vidas, muitas igrejas e muitas casas não convidam o aniversariante. Aí nós observamos, eis que eu estou à porta e bato. Nós não estamos ouvindo Jesus bater na porta porque nós excluímos Jesus. Assim como aconteceu na igreja de Tiatira, o mundanismo surgiu dentro da igreja, brotando da própria igreja. Meus irmãos, nós temos que estar atentos a isso. O mundanismo, ele nasce dentro da própria igreja de Jesus. Ali nas igrejas, aquelas igrejas ali, naquele contexto da Ásia, todas aquelas igrejas foram igrejas que eram amorosas, igrejas que eram perseverantes, porque naquela época existia uma grande perseguição. Mas aquelas igrejas, elas deixaram brotar no seio da igreja o mundanismo. Aquelas coisas que hoje nós observamos muito em nosso tempo, que vamos nos parecer com o mundo, porque somente assim nós podemos atrair. Nós temos que cantar as músicas que eles cantam, nós temos que nos vestir como eles vestem,
maneira nós vamos atraí-los para dentro da nossa igreja. E com isso nós estamos fazendo com que nasça de dentro da própria igreja o mundanismo. Às vezes, aquilo que desagrada a Deus. Transformaram a adoração em entretenimento, a casa de oração em um lugar de comércio. Então, essas atitudes, com certeza, provocaram essa tristeza, este choro de Jesus por sua igreja. Agora eu te pergunto, você tem chorado por seus pecados? Você tem chorado pelos momentos que tem feito o Espírito Santo de Deus chorar, o Espírito Santo de Deus entristecer? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se entristece quando as nossas atitudes, quando as nossas palavras, quando a nossa postura como crentes, quando a nossa postura como igreja, quando o meu testemunho na escola, quando o meu testemunho no meu trabalho, quando o meu testemunho no meu namoro não está edificando, não está alegrando o coração de Deus. É que eu falo, é que o Espírito Santo entristece. Será que se Jesus estivesse diante de nós, aprovando a nossa ordem de culto, qual seria as músicas que nós cantaríamos em nossos cultos? Quais seriam os momentos de liturgia do nosso culto? Se Jesus estivesse escolhendo as roupas que nós temos vestido para cultuar a Deus, para trabalhar, para fazermos as nossas atividades no cotidiano, quais seriam as roupas que nós estariam sendo aprovadas por Jesus? Se Jesus estivesse, talvez, diante de você, nos momentos em que você está a sós, fazendo os seus negócios, fazendo as suas viagens, fazendo as suas representações, quais seriam os momentos da sua vida que Jesus estaria aprovando e recomendando para que todas as pessoas pudessem olhar você como imitação e como testemunho? Meus irmãos de Deus, com certeza, o choro de Jesus foi porque muitas vezes ele foi excluído do seu culto, ele foi excluído em muitos momentos da nossa vida. Aquele momento em que você se apresenta, mas você não faz questão de dizer que você é crente. Aquele momento em que você está fazendo um negócio, você quer que ninguém saiba que você é crente. Eu gostaria de ler outro texto na Bíblia, Gênesis capítulo 21, 17. Eu gostaria que alguém lesse esse texto. Alguém abrisse a sua Bíblia e leia a partir do versículo 15. Gênesis 21, do versículo 15 até o versículo 17. Alguém fica em pé e leia bem alto. Gênesis capítulo 21, de 15 a 17. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Irmãos, esse texto da Bíblia é um texto que nos mostra. Se eu perguntasse para você qual choro Deus ouve, é comum você assistir um filme, uma novela, talvez um filme romântico, e você vê ali pessoas chorarem quando aquele casal se separa, ou a namorada se separa, né, do namorado, e vê aquele momento de tristeza, aquele choro. Mas quando você olha no outro dia, aquele cara já está namorando com o outro, já casou, então você vê que aquele choro foi um choro da boca para fora. Não é comum de ouvir isso, aquele choro de boca para fora. Agora esse texto diz o seguinte, no versículo 17, Deus, a minha versão diz o seguinte: Deus ouviu o choro do menino. Algumas versões mencionam o choro do menino. Nesse contexto nós observamos que Sara, esposa de Abraão, não podia ter filho, já na sua velhice. Então o que ela fez? Convidou Agar, que era a serva, e para Agar, né, coabitar com Abraão, e nasceu Ismael. Quando nasceu Ismael, gerou
um atrito entre Sara e Agar, ao ponto delas não conseguirem mais conviver. Então ela foi expulsa dali, da terra onde ela estava. Interessante que quando ela foi para o deserto, como esse texto menciona, a criança estava com ela. E naquele momento ali, quando acabou a água da botija, acabou o seu alimento, e ela olhou para o lado, só aquele deserto. Então naquele momento, uma mãe, não posso ver meu filho morrer em meus braços. Ela colocou a criança debaixo de um arbusto e se afastou e sentou-se debaixo de outro e ambos começaram a chorar, o filho e a mãe. Interessante que o texto fala que Deus ouviu o choro do menino. Por que o texto menciona que Deus ouviu o choro da mãe do menino? Meus irmãos, quantas vezes Deus não ouve o nosso choro, o nosso clamor, porque o nosso clamor está cheio de ira, está cheio de ódio. Às vezes o nosso choro é um choro que é um choro de remorso. Talvez aquele choro de Agar naquele momento fosse um choro por causa das suas perdas, das coisas que ela deixou para trás, ali onde ela estava. Talvez fosse um choro com saudade de Abraão. Talvez fosse um choro com pesar da herança que ela não mais teria, da herança que teu filho não mais teria. Mas naquele momento, Deus menciona que Deus ouviu o choro daquela criança, porque é o choro da criança, ele é um choro verdadeiro. Quando uma criança chora, ela chora para demonstrar um sentimento, algo que ela está realmente sentindo. Não quero dizer aqui que a criança é santa, que a criança, né? A Bíblia fala que aquele que não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus. E Jesus também fala que, só que teologicamente falando, desse texto não está falando de que uma criança não precisa passar pelo arrependimento. Mas ele estava dizendo o seguinte, que aquele que não se tornar dependente de Deus, assim como aquela criança dependente do pai e da mãe, não herdará o reino de Deus, porque nós precisamos ser dependentes de Deus, tal qual a criança são dos pais. Aí eu te pergunto, meu querido, você que está aqui neste momento, Deus, será que o seu choro é um choro que demonstra arrependimento? Quando Jesus chorou por lado, ele chorou por misericórdia de um povo pecador que estava ali precisando de arrependimento. O choro dos adultos muitas vezes são carregados de amargura. O choro dos adultos muitas vezes são carregados de ira. O choro dos adultos muitas vezes são carregados de mágoa. Quantas as vezes nós choramos, às vezes nós observamos aquelas pessoas cantando, adorando a Deus, mas adorando apenas emocionalmente, porque espiritualmente falando, o seu eu não está centrado na sã doutrina, não está centrado em Deus. E a própria palavra nos convida, em João, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas esse choro, este confessar de pecados precisa sair do nosso íntimo. E se possível, de maneira verdadeira, se for em lágrimas, Deus com certeza atenderá a sua súplica se você o fizer de maneira verdadeira. Devemos chorar, meus irmãos, mas chorar por compaixão, não apenas por emoção. Devemos chorar assim como Jesus chorou, porque Ele amava, Ele queria ver aquele povo focado na sã doutrina. Que você nessa noite, meu querido amigo, você que está aqui, que ainda não passou por essa oportunidade, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora. Vamos todos abaixar nesse momento a nossa cabeça, vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Ó Deus, os momentos que nós temos entristecido pelo Santo Espírito, Pai. Tu sabes que hoje, se Tu estivesse entre nós, com certeza, Senhor, Tu terias muitos motivos para se entristecer, para chorar, porque vivenciamos um mundo tão cruel, um mundo tão triste, cheio de coisas que têm entristecido, Senhor,
presença do teu Santo Espírito, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoe aqueles que aqui estão, que ainda não passaram por esse processo, Senhor, de arrependimento, Senhor. Aquelas pessoas, ó Pai, que precisam, assim como a Tua palavra diz, precisam incluir Jesus no seu culto, Pai. Pessoas que precisam deixar Jesus penetrar nos seus momentos cotidianos, diante dos seus negócios, do seu namoro, dos seus estudos, na sua família, nos momentos, ó Pai, a sós, ó Pai, que às vezes nós temos acessado os sites. Qual tem sido a nossa postura cristã diante de um mundo que oferece tanta imoralidade, tanta carnalidade, Senhor? Purifica os nossos pensamentos, ó Deus. Que os nossos olhos, Senhor, sejam puros diante desse mundo e coloca diante de nós tantas coisas impuras, ó Deus. Que a nossa boca possa falar das coisas que me edificam, Pai, os teus ouvidos, a tua presença, Senhor. Ó Deus, como a tua palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que os nossos pés, ó Pai, possam ser iluminados pela tua palavra. Ó Deus, que a nossa vida, Senhor, possa ser iluminada pela tua palavra, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós vivenciamos momentos onde, ó Pai, a nossa palavra não tem edificado. Ó Deus, a nossa maneira de vestir não tem edificado, Senhor. A nossa maneira, Senhor, de nos portar como heróis da fé, não temos dado testemunhos acerca da tua palavra. Senhor, tenha misericórdia das vidas que adentraram este lugar, que não tiveram encontro verdadeiro contigo, Senhor. Assim como aquelas pessoas que estavam ali na casa de Marta e Maria, naquela morte, naquele culto fúnebre de Lázaro, aceitaram a Ti, ó Deus, nessa noite, que essas pessoas possam te aceitar. Essas pessoas possam entender que a nossa vida não passa, Senhor, de uma neblina, Senhor, que com poucos dias, com poucos anos se desvanece e nós viveremos eternamente contigo. Ore comigo nessa noite, você que ainda não tem Jesus no coração e que corajosamente está aqui, gostaria de sair daqui com uma nova vida com Jesus. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, entra na minha vida, Senhor. Habita, Senhor, em meu coração. Perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu te aceito nesta noite, Senhor, como o único e suficiente Salvador. Amém. Gostaria de saber se alguém fez essa oração, alguém que ainda não é crente, alguém que ainda não passou. Os crentes estão orando, ninguém está orando para você. Alguém corajosamente confessou Jesus através dessa oração, alguém fez essa oração. Levante a sua mão, você que está aqui, que ainda não é um crente em Jesus. Você orou assim, né? Aceitando Ele nessa noite. A Bíblia fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que se envergonhar de mim, do meu Evangelho, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Corajosamente, tem alguém nessa noite que gosta de dizer assim para Jesus? Levante a sua mão. Nós estamos concluindo. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Pelo teu choro, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, Senhor, com todos os teus filhos. E também com aqueles, ó Pai, que ainda não se entregaram a Ti, Deus. Que nessa noite Tu possa falar verdadeiramente nesse coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando e dê uma noite muito abençoada para cada um.
vocês. Amém?